Acabei de acabar o meu treino por aqui, amiguinhos e amiguinhas. Foram 10K, eu saí correndo em pelotão. Mas eu tive que desgarrar do pelotão e deixei o pelotão ir. E foi de caso pensado. Sabe por quê? Porque eu tô no período de base. Sim, período de base é a pré-temporada do corredor. E eu vou te explicar tudo nesse vídeo o que é o período de base. Como fazer do jeito certo e informações técnicas e coisas muito legais. Todo mundo precisa do período de base, que não são férias. É o período que você conserta o que está errado, você melhora o que está ruim. Beleza? Depois da vinheta. Nem 6 horas e lá ele, hein? Vamos treinar? É dia de semana e eu tô indo treinar antes das 6 horas da manhã. Voltei a treinar em grupo. Acelera mais rápido agora. Quinta-feira, 6h15 da manhã. 10K hoje na planilha. Num ritmo bem confortável. 5h45. Eu vou te falar que mesmo nesse ritmo tô ficando bem ofegante por conta do calor e tudo, mas é uma rodagem em Z1, zona mais fácil, zona 1 de treino, onde você é capaz de rodar bastante tempo lá em tese. E tem tudo a ver com o treino de hoje, com essa questão da base. Mas deixa eu treinar e nós já falamos sobre período de base, calma. Estão abrindo e deixa que vá. O pace deles não é o meu. E uma coisa fundamental no período de base é você fazer o teu, no seu ritmo proposto, que vai ser um ritmo confortável na maior parte dos treinos. Então, meu proposto é 5h45. Eu olhei, eles já estão em 5h20. É buraco. Não serve pra mim. Deixa embora. Pausinha no treino, falta 3K. Ó, 139 batimentos. Vou só dar uma baixadinha de 130, que tá no calor, o batimento fica muito alto, velho. Somado à minha falta de caixa. Baixar de 130, 134, eu já termino esses 3K aqui. Na manhota, hein? Meu batimento foi a 162, correndo em pace 1h45. Mas percebe que tá longe dos melhores dias, né? Batimento muito alto para um pace que teria que ser o meu Z1, né? Lembrando que essas faixas de intensidade que eu tô ainda são de 2022, porque depois eu lesionei e tal, não podia mais fazer teste de 5 minutos, ou teste de 3K, ou teste ergospirométrico. Então as faixas estão muito mais bem condicionadas. Então quando no meu treino tá Z1, na verdade deve estar Z2 ou alguma coisa, entendeu? Então é comum eu soltar mais, deixar mais fraco do que o mínimo. O meu mínimo seria 5h45. Se precisar chegar a 6 hoje, pega nada, porque tá forte pra mim. Eu vou marcar com o Lu um teste. É fundamental sendo fazer esses testes periódicos, mas durante a preparação a gente vai ensinar a fazer teste de novo. A gente já ensinou alguns testes aqui, vamos ensinar de novo. Já dá pra ir. E aí, amiguinhos, amiguinhas. Opa, olha que lua, ó. Parece que eu estou no Caribe. Feito aqui, 10K. Naquele ritminho de Z1, lento, período de base. É isso que é o nosso assunto de hoje. Vamos falar de período de base. É muito fundamental que, seja com calor, seja com chuva, período de base você tente não enforcar treinos, né? Um período muito importante para você tentar azular a planilha, fazer todos os treinos. E hoje foi assim, mesmo que com calor saiu. Ó, fiz o treino com a Performance T-shirt da Insider. É a camiseta mais perfeita para esportes da Insider. Eu uso para correr.
ela não dá atrito aqui, pra gente que é corredor isso é muito importante. Ela tem as mesmas qualidades da Insider, você pode botar ela amassada, que ela desamassa no corpo. Ela não dá o futum. Eu queria que tivesse cheiro para vocês entrarem no meu sovaco e ver que eu estou cheiroso mesmo depois de correr 10K. Ela tem o conforto térmico, ó, é preta e eu tô debaixo dessa lua aqui. Então, a Performance T-shirt é a melhor escolha da Insider quando você quer uma camiseta esportiva. E pode usar para uma reunião sem problema nenhum, para trabalhar, para passear, para ir no churrasco. Nós temos um cupom nesse canal, Corredores12, que vale para absolutamente tudo da Insider. De roupas íntimas, a camisetas, bonés, bermudas, tudo. Aproveita, porque é imperdível. Assim como é imperdível este vídeo repleto de dicas e informações sobre período de base. Beleza? É um período que é a pré-temporada, mas não é férias, não é regalia. Você tem uma tarefa, você tem uma missão para cumprir, e é sobre isso que nós vamos falar agora com quem manja do assunto, com o meu treinador Mestre Lu. Vamos teletransportar para a Move e lá vamos entender o período de base, como que tem que ser feito por você aí. Lembrando, eu tô no período de base, já revelei aqui, vou para a Maratona de Porto Alegre, de abril. Então eu estou fazendo o período de base até ali começo de janeiro, para em janeiro começar um ciclo de 4 meses para maratona. Mas o período de base ele serve para qualquer distância, seja você corredor ou corredora de 5, 10, 21, 42, qualquer coisa, tá bom? O período de base é para todo mundo e é indispensável, é muito legal. Se você não fez, na verdade, se você não sabe o que é período de base, pode ser que você nunca tenha feito. E daí eu falar que é indispensável? Não, tio Marco, eu dispensei porque eu nem sabia, mas agora aprendendo vale a pena fazer, melhor dizendo. Vamos? Vamos, bora pra Move. E 8 anos gravando juntos, a situação é a seguinte: eu boto o rec e do que nós vamos falar? Provavelmente de treino, só pode ser. Faz ideia, não tem mais. Antes, treino. Antes o bicho ficava nervoso, tinha que combinar 6 dias antes. Agora aquele blogueirinho, ó, só falar. Blogueiro, não tô. O negócio é o seguinte, Mestre Lu. Diga. Meus objetivos começam no primeiro quadrimestre. Abril, minha prova-alvo. Minha primeira prova-alvo, a volta à maratona. E agora eu estou fazendo o que você chama de período de base, muito conhecido no mundo da corrida, mas desconhecido do grosso da massa. Período de base, a gente escuta falar muito, mas às vezes não sabe o que é. Às vezes o cara acha que é férias, período de base. Então, o que é o período de base na corrida, Mestre Lu? A gente está acostumado a falar, os times de futebol entram em pré-temporada. É a pré-temporada do corredor? Pré-temporada. É um momento que tem que tomar cuidado. Tem muita gente que fala assim, tem que aumentar o volume no período de base. Calma. Período de base, se você não deu muita atenção, por exemplo, com fortalecimento no ciclo anterior, corrige agora. Porque é a hora. Não vai querer corrigir, não vai querer colocar muito fortalecimento quando você estiver perto da prova. Sim. Tem gente que deixa para perto da prova porque começa a sentir dor e fala assim, tá faltando fortalecimento, vou lá fazer fortalecimento. Aí muitas vezes engasopa todo o ciclo de treino. Então, se você tem que dar mais atenção no fortalecimento, é neste momento. Base é a fundação da casa. É antes de você começar o seu ciclo. Então, se um ciclo de maratona aí vai... Antes de colocar carga em cima. Tem 4 ou 5 meses aí um ciclo, é pré esse período. É agora. É agora que você tem que ter maior número de sessão, né? É a hora que você tem que ter um volume de treino, de musculação que você aguenta. Maior agora. Depois a gente vai tirando essa carga, vai tirando. Se você estava fazendo 4 sessões de fortalecimento na semana, você vai passar para 3, depois para 2. Depois vai fazer só um trabalho de manutenção ali dessas forças do fortalecimento antes da prova. Você não vai ficar arrebentado quando você tiver 10 tiros de 1.000 metros para fazer, né? E falando de corrida especificamente, certo? Eu percebo que a planilha, os treinos de tiro saem um pouco do cardápio, as rodagens ficam numa zona confortável, não quer dizer que sejam treinos super curtos. Sábado agora, por exemplo, já teve 15K para mim. Semana que vem, agora essa semana tem 16, então não é super curto, mas eles são confortáveis. Tem que ter dominância do leve e moderado, se for por zona 1, zona 2,
e não podem ser exaustivos. Você tem que conseguir fazer o treino. Esse é o primeiro, na verdade, o objetivo de qualquer treino é você conseguir O fazer. que é isso? Que mensagem manda pro corpo o período da O corpo base? é o seguinte, Você está rodando lento, você está fazendo ali. O que o corpo entende por isso para depois começar a pancadaria a partir de janeiro? Tá, vamos dar um passinho para trás. Você tem que trabalhar com muitas vezes um volume de corrida menor para você dar mais atenção para a musculação, para o trabalho de fortalecimento. Só que esse volume de corrida ele não pode ser tão menor. Então, se você, por exemplo, atingiu 200 km no mês de novembro, que foi o seu limite do ano, no mês de dezembro eu reduziria ali 15, 20% no máximo, não muito mais do que isso. Então, se você diluir nos treinos da semana, você vai ver que é algo significativo, você vai estar treinando menos. Você pode até trocar os treinos de corrida por bike, por um outro esporte que tenha estímulo aeróbio, para que você não perca muito a sua condição física, porque reduzindo corrida, você reduz condição física, você perde a sua performance. E é um período proposital de perda de performance. Tá? Você vai diminuir, você tem que Você diminuir. dá uma relaxada no músculo que foi exigido, no corpo que foi exigido para no que no próximo ciclo você consiga atingir muitas vezes um volume maior, você consiga atingir mais intensidade e você consiga colher melhores resultados na sua prova-alvo. Quando a gente faz uma preparação inteira para uma prova longa, a hora que chega ali nos 10 últimos dias, a gente entra no polimento, que se tira um pouco o pé. É parecido com o polimento ou não? O polimento ele é menos tempo. Então o polimento, dependendo do tipo de prova que você vai fazer, dependendo da sua condição física, ele pode durar 10, 15 dias. Ok? Agora, a base, dependendo da pessoa, se ela estiver precisando de mais, pode durar meses. Como, por exemplo, vamos dizer que você ficou machucado. Você teve uma lesão, você voltou a treinar. Seu período de base não vai durar 10 dias, 15 dias de jeito nenhum. Não tem. Em 10 dias, 15 dias, a gente não consegue benefício do retreinamento. Benefício do retreinamento você vai conseguir com 10, 12 semanas. Algumas pessoas até 16 semanas. Porque precisa ganhar força muscular, precisa ganhar trofia muscular, precisa ganhar... Trofia, né? Tônus muscular, ganhar músculo. Não, a gente está acostumado a ouvir o termo hipertrofia, que é fazer crescer, né? Trofia é isso aí. Ok. É hipertrofia também, tá? É que eu sinto dizer. Mas é hipertrofia. Você aumentar a quantidade de músculo que você tem no teu corpo. Porque você fica parado, por exemplo, com uma lesão, você vai perder músculo. Você vai perder força. Então, você precisa se recondicionar do ponto de vista do músculo, ok? Então, isso é importante entender. Tem pessoas que, de fato, o período de base vai demorar muito mais tempo do que uma pessoa que vem treinando continuamente. Pega os nossos sub-3 que a gente tem aqui na assessoria, período de base deles é 6 semanas. Rapidinho, não precisa de muito. 4 semanas, dependendo de alguns. Mas é importante você ter os boleiros no final do ano começam a fazer jogo beneficente. Aqueles jogos que não vale nada, só ficar com o corpo em movimento. O corredor precisa dessas férias. Precisa e você tem que... não é férias, né, gente? Na verdade, é o período que você ganha para corrigir fraquezas, melhorar. Se fosse aquele game, o Street Fighter, que você vê os pontos fortes e fracos lá, você está fraco. Vamos caprichar nesse fortalecimento por esses 2 meses e tal. Mas o mais importante... tira muito da intensidade, né, mestre Lu? Volume e intensidade cai mesmo. É uma matemática simples. Se a gente tivesse que colocar um gráfico aqui, seria assim, ó. Você correu 200 km no mês passado, e a intensidade foi 3, você está falando de 600. 3 vezes 600, ok? Dezembro, você vai reduzir o volume. Vamos dizer que você reduziu 15%, nós estamos falando de 170, é isso? Ixi, sei lá. Deve ser. Acredito. 170. Então você tem volume de 170. Se você reduzir a intensidade para 2, então você vai fazer 170 vezes 2. Nós estamos falando de 340. Olha a diferença de carga. De 600 para 340. Você tira de uma forma equilibrada, mas... Exatamente. É bem grosso assim, gente. Cada sessão. É assim, só que você faz isso em cada sessão. Eu estou fazendo do mês. Agora, de cada sessão você pode fazer isso. E nada te impede, por exemplo, de ter um intervalado no mês de dezembro.
Mas só que você tem que fazer um intervalado com menos estresse. Se você fazia lá 10 tiros de 1.000 na zona 5, você pode fazer 5 tiros de 600 na zona 5. Aumentando o intervalo, descanso. Sabe como chama isso? Não. Você quer aprender? Claro que sim. Densidade do treino. O mesmo treino, ele pode ser totalmente diferente, só mudando estímulo e recuperação. Você pode fazer 10 tiros de 1.000 metros, como o Kipchoge faz, por exemplo, faz 15 tiros de 1.000 metros, provavelmente na zona 5 dele, com 1 minuto de descanso. E você faz os mesmos 10, 15 tiros de 1.000 metros com 3 minutos de descanso. Você mudou a densidade do treino. Sim. Você mudou o que você vai receber de carga naquele treino. Não é a mesma coisa. É por isso que não é a mesma coisa correr um longão de 30 km a 5,40 e correr um longão de 30 a 5,10. Não é a mesma coisa. E é claro que nós só estamos falando de fazer período de base nesse período, levando em conta que a tua prova-alvo não é agora, né? Se a tua prova-alvo for, sei lá, você vai correr na Iugoslávia e é em dezembro, óbvio que você vai estar, nesse momento agora de dezembro, você deve estar no teu pico, né? Então, claro... Vai estar frio, hein? Vai estar frio. Na Iugoslávia é frio. Eu nunca fui na Iugoslávia. Mas deve ser frio. Deve ser frio. Mas frio. Nós temos, por exemplo, aluno que vai fazer a maratona de Roma e no meio do caminho ele tem uma meia maratona... É março? É março. E no meio do caminho ele tem uma meia maratona para tempo em Doha, no Catar. Por incrível que pareça, ele falou que vai estar frio lá. Como é bom ver o rico viver. É. E daí o que acontece? Não tem o período que ele está agora já é um período de treinamento específico. Ele já está treinando, né, como se fosse você treinando no começo ali O período de base pode ser em abril, pode ser. É o momento que você está longe das suas provas-alvo e você tira para fazer um recesso ali mais light. Exatamente. O meu tá rolando, certo? Daí em janeiro, aí sim começa de verdade aquela preparação clássica para 28 de abril. Vai estar com muito aluno, não? Não sei, porque dividiu agora, né? Dividiu. Temos duas Porto Alegre. Temos duas Porto Alegre. E estão competindo na premiação, hein? É verdade. Bom pra nós. Isso é bom. Bom pra nós não, pra quem compete. Não, bom pra todo mundo. É benefício para a bom prova. Bom pra quem briga por prêmio. É benefício para a prova. É isso.